Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos e nós vamos abrir a nossa celebração hoje com o Salmo de número 146. Por favor. Eles fazem parte dos salmos de aleluia, salmos de louvores a Deus que eram cantados depois dos cultos, entoando e engrandecendo o nome do Altíssimo. Eu peço que você, nessa celebração, abra comigo o seu coração para entender essas verdades maravilhosas, para lermos e louvarmos o Senhor através desse salmo, amém? O salmo diz assim, Salmo 146, Aleluia, ó minha alma, louva o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Quando lhes sai o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, cessam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus, o que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, e guarda a verdade para sempre, que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transforma o caminho do ímpio. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para todas as gerações. Amém. Então, meus irmãos, esse salmo é maravilhoso e logo nos primeiros versículos 1 e 2 nós podemos ver uma convocação do salmista à sua igreja para louvarmos ao Senhor. Aleluia, ó minha alma, ordenança à minha alma que louve ao Senhor, dizendo ele que louvarei o Senhor, louvaremos o Senhor durante toda a nossa vida, cantaremos que o meu Deus, ao nosso Deus, enquanto vivermos. Também diz o versículo 3 que nós não devemos confiar nos príncipes dessa terra, nem nos filhos dos homens, mas que a nossa confiança está no Senhor. E que em homens não há salvação, senão naquele que criou todas as coisas. Ele fala no versículo 4 que quando sai o espírito dos homens, eles voltam ao pó, e ali acaba toda a sua obra, mas o Senhor permanece para sempre. Bem-aventurado, no versículo 5, bem-aventurado, feliz aquele que deposita toda a sua confiança no Deus de Jacó, que tem nele a seu auxílio e a sua esperança. E a partir do versículo 6 nós conseguimos ver as grandezas do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. O Senhor que guarda a verdade para sempre. O Senhor que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor que liberta os encarcerados. O Senhor que abre os olhos aos cegos, que levanta os abatidos, que ama os justos. O Senhor que protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, teu Deus reinará por todas as gerações. Aleluia. Esse é o apelo final do salmista quando ele disse que o Senhor reinará, reconhecendo que o Senhor reinará para sempre. Amém? Eu te convido, meu irmão, aí no seu lugar, você que pode se colocar de joelhos para que venhamos, em cima desse salmo, orarmos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Amém? Coloque-se de joelhos, por favor. Bendito Deus e Pai, nós queremos nessa noite reconhecer as nossas fraquezas e a Tua divindade, Senhor, a Tua soberania. Nós queremos Te louvar, Senhor, de todo o coração, de todo o nosso entendimento, porque sabemos que em nós, Senhor, nos homens, Senhor, a nossa confiança expira, porque assim como a vida deles volta ao pó, assim acabam as suas obras, mas o Teu reinado permanece para sempre. Senhor, mantém-nos fiéis, Senhor, na confiança a Ti, Senhor, que és o nosso auxílio, que és a nossa esperança. Mantém firmes os nossos pés na caminhada, Senhor. Mantém firmes a nossa fé em Ti através do Teu Santo Espírito. Que possamos gozar, Senhor, da confiança plena em Ti em todas as coisas. Tu que és o Senhor que fizestes os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, criaste todas as coisas pela força do Teu poder.
Tu és aquele que és capaz de nos sustentar também em todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos libertou do cárcere. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que abriu os nossos olhos. Te agradecemos porque o Senhor nos levanta quando estamos abatidos. Te agradecemos porque o Senhor nos ama e ama a justiça e a verdade. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é quem protege e ampara a nós que somos peregrinos nesse mundo até a chegada da vitória na Tua presença eterna. O Senhor é aquele que ampara órfãos e viúvas. O Senhor não tem deixado faltar nada e o Senhor sustenta todas as coisas. Senhor, nós clamamos a Ti por nós, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, que nós sejamos impelidos pelo Teu Santo Espírito, nesse momento, Senhor, a depositar completamente a nossa confiança, Senhor, e que nosso coração seja moldado à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que saibamos ter paz em todos os momentos, mesmo quando tudo vai mal, Senhor, que tenhamos paz e esperança, sabendo que a nossa esperança e o nosso socorro e o nosso auxílio vem de Ti. Por tudo isso nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Agora eu te convido, meus irmãos, a louvarmos ao Senhor depois desse salmo de aleluia, com um cântico maravilhoso, exaltando o Senhor, engrandecendo o seu santo nome. Amém. Jesus, a Ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é Tua vontade, de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os Teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de Tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em Tua glória resplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder.
da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nesse momento, meus irmãos, eu convido vocês a abrirem comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 11. A Santa Palavra de Deus diz assim: mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem com constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria.
E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre insuficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos, o que, por nosso intermédio, produz ação de graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós temos aqui nesse texto de Paulo, em 2 Coríntios, na sua segunda carta, algumas lições àqueles que contribuem generosamente para a obra do Senhor. E ele nos ensina que nós devemos fazer isso com alegria no coração. Ele também nos diz que Deus é poderoso para nos fazer transbordar em vós, para que em tudo nós tenhamos prosperidade nas obras do Senhor, termos os recursos suficientes para as obras do Senhor. Ele também nos diz no versículo 10 que Ele dá a semente ao que semeia. Sendo Deus aquele que dá a semente e o que semeia, Ele também diz que Ele multiplicará as sementes daquele que dá generosamente. E em tudo seremos enriquecidos pelo poder que há na mão do Senhor Todo-Poderoso. Sendo assim, meus irmãos, apesar de nós não estarmos nos reunindo fisicamente nesse momento, por um tempo, a igreja ainda possui despesas a honrar, contas para honrar, e ainda assim, e mais ainda agora, temos a necessidade de assistir primeiramente os nossos irmãos, com recursos, com roupas, com cesta básica. Então eu te convido nessa noite a generosamente, através da nossa conta bancária, que é o recurso que nós temos disponível nesse momento, contribuir com as obras do Senhor, na certeza de que Ele é quem te dá a semente, Ele é quem te sustenta, Ele é quem multiplica os recursos e Ele é quem te prospera na tua vida e em toda boa obra, para louvor e glória do seu próprio nome. Contribua nesse momento de acordo com aquilo que o Senhor colocou no teu coração e, como diz a palavra do Senhor, generosamente, assim como foi generoso, misericordioso aquele que nos resgatou do pecado e aquele que nos deu vida eterna. Amém? Deus seja louvado, que você seja abençoado e em toda semente, em toda boa obra, engrandecido e abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está na sua casa, nos assistindo. Infelizmente estamos de novo nessa situação de isolamento social, distanciamento social, na verdade. Mas não são decretos, nem pandemia, nem tribulações, nem adversidade alguma que vai nos impedir de proclamar o Evangelho do Senhor e nem de adorá-lo, de cultuá-lo, de engrandecer o seu bendito nome em nossas casas e com as nossas famílias. Eu peço que você, que me assiste, tome sua Bíblia em mãos e abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 1 até o 20. Marcos 4, de 1 a 20. É o texto conhecido de muitos da parábola do semeador. Marcos 4, 1, então, diz o seguinte. De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão que ele teve de entrar e sentar-se num barco que estava no mar. E todo o povo ficou em terra à beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas e dizia-lhes, ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte
caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outros 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não compreendeis esta parábola? Como entendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e atira a palavra neles semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Eu peço que você feche seus olhos e ore comigo diante dessa palavra que lemos. Pai santo e amado, bendito és tu, ó Deus rico em misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra, pela oportunidade de ouvirmos as Sagradas Escrituras, aqui nesse texto da boca do próprio Jesus, o Senhor. Pai, que essa palavra que desde então tem encontrado solo fértil, venha encontrar em nossos corações essa terra boa para frutificar de todas as coisas, para louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vemos aqui, mais uma vez, Jesus diante de uma multidão. Agora, tendo saído da casa, no final do capítulo 3, nós o encontramos novamente às margens do mar da Galileia. Diz a palavra que ali estava tão grande multidão. Um detalhe é que, naquela época, contavam-se apenas os homens adultos. Não se contava crianças, nem mulheres, nem adolescentes. Então, provavelmente, tinha pelo menos o dobro de gente que nós imaginamos. Então, era muita gente. Em Lucas, nessa mesma passagem, diz que são gentes de todas as cidades. Então, em função disso, dessa grande multidão, Jesus se recolhe no barco, provavelmente o barquinho de Pedro, já no mar, e se assenta para ensinar. Esse lugar é conhecido como o Vale das Parábolas. É o lugar ideal para ensinar das coisas do reino de Deus naquela situação. Porque em volta desse mar estavam as colinas da Galileia e elas facilitavam então esse cenário todo como uma concha acústica, que a voz de Jesus se propagasse e que ela fosse audível para o seu público naquele momento. Então aqui, na parábola do semeador, iniciam-se as parábolas do capítulo 4 de Marcos. É um texto famoso, bem conhecido, que exige de nós apenas a aplicação, na verdade, porque o próprio Cristo explicou aos seus discípulos e explica a nós, enquanto leitores da sua palavra. O próprio Jesus explica o significado do que ensinou. Ele gostava de ensinar por parábolas. Na verdade, era o método de ensino predileto de Jesus. Ele não inventou isso, era uma prática já no Antigo Testamento dos rabis palestinos,
que ensinavam por meio de parábolas quando falavam a respeito da Torá, das leis. A parábola não é uma fábula, é na verdade uma metáfora estendida que exige uma interpretação prática. No século I, então, primeiro século, que é quando isso aqui aconteceu, era muito comum em Israel esses campos, se viam os campos de semeadura em Israel, longos e estreitos eram esses campos, com pequenas estradas longas e estreitas, que eram demarcados e divididos não por cercas, mas por caminhos, por trilhas do lado. Um campo longo e estreito, uma trilha, mais um campo, uma trilha assim, eram o cenário. Bem como era comum deles verem no seu dia a dia, essa cena cotidiana, do semeador de trigo a lançar as sementes em terra. Era uma cena muito comum da Galileia nos tempos de Jesus. Para a gente entender, esse semeador, ele tinha como se fosse uma sacola, um bornel do seu lado, ele enchia a mão de sementes e ia lançando nesse movimento ao longo, no objetivo de tentar preencher de forma homogênea aquele caminho da melhor forma possível. Eles iam lançando nesse campo. Então acontecia, ao fazer isso, que algumas das sementes caíam fora do campo de semeio. Caíam nas trilhas, no caminho ao lado. Outras podiam cair numa parte do solo que não é ideal para o uso, para o propósito agrícola. E outras caíam numa terra boa que produziam frutos que podiam ser colhidos. Na parábola, como Jesus explica, a semente é a palavra de Deus, o solo representa o coração dos homens, e os 4 tipos de solo são os tipos de ouvintes do Evangelho. O primeiro tipo de ouvinte é aquele que está fora do caminho, está à beira do caminho, como diz a palavra, ou seja, essa figura representa o coração de um ouvinte à beira do caminho. Leia comigo os versos 3 e 4, e depois Jesus explica no 15. Marcos 4, versos 3 e 4. Veja comigo. Ouvi, ou ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Vai lá para o 15, que é a explicação desse verso. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Veja, Jesus ele está descrevendo essas situações aqui, onde a verdade bíblica não pode penetrar esse solo. Jesus não está falando de pessoas que não creem em Deus. Ele está falando para um auditório que estão inseridos numa cultura religiosa e também falando desse tipo de pessoas que estão inseridos, estão envolvidos no meio religioso. Então, o primeiro exemplo, a primeira ilustração é da terra batida, o caminho que passa ao lado, uma terra seca e endurecida, que era tipo um asfalto, como um coração de pedra, onde a verdade bíblica não pode penetrar, muito menos criar raízes. Lá em Atos 7:51, diz o seguinte: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Esse coração, então, endurecido, é como uma calçada, uma via pública que é pisoteada pelas iniquidades que continuam a caminhar, a trafegar sobre ela. É uma terra que nunca é arada, nunca é revirada pela convicção de seus pecados. Ela nunca é cultivada por qualquer tipo de busca, contrição, autoexame, avaliação de sua culpa ou arrependimento genuíno sequer. É um coração endurecido contra o chamado doce da graça de Deus e também
indiferente diante do terror do juízo. Indiferença, insensibilidade e amor pelo pecado tornam esse coração seco, denso e impenetrável. Essa pessoa é como o tolo de Provérbios 1:7, que não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Provérbios 18:2. A palavra, então, é a semente. A semente lançada, nesse caso, nesse solo, continua igual, exatamente do mesmo jeito como ela estava na mão do semeador. Só que agora ela está exposta para ser pisada ou devorada pelas aves, a saber, retirada pelo diabo dos corações. Para pessoas assim, com corações tão endurecidos, tanto faz pregar o evangelho para elas ou para um monte de pedras amontoadas. Não adianta, não penetra os corações, não quebranta. Fica ali por um tempo e o diabo vai lá e tira. Mas como? Como o diabo pode tirar a palavra de Deus de um coração? Ele engana as pessoas, seduz as pessoas, fazendo dele, se apresentando ele e os seus agentes como anjos de luz. Ele confunde por meio de falsos mestres que anunciam um falso e egocêntrico evangelho, o evangelho good vibes, a gente pode dizer, que não confronta os pecados, só traz afago para a alma. Ele explora as paixões pecaminosas do homem, vaidade, orgulho, teimosia, preconceito e os mais diversos desejos da carne. O diabo apela ao amor do coração caído, amor pelos prazeres do pecado. Depois que ele conquista a confiança e a atenção do pecador, ele desvia sua mente da verdade da palavra. É como aquelas pessoas que durante o louvor ficam de braços cruzados. A palavra anunciada para elas pode ficar um tempo em seus ouvidos, mas essa semente não desce aos seus corações. Ao sair do culto, da igreja, logo vem qualquer distração e ele, antes de chegar em casa, já esqueceu o que foi pregado. Deus tenha misericórdia de pessoas assim que estão nas nossas igrejas. O segundo tipo de solo é o solo rochoso que o texto nos traz, que representa o coração de um ouvinte superficial. Lê comigo os versos 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Agora o 16 e o 17, que são a explicação de Jesus. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares rochosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Veja, a parábola não está falando de um solo de pedra, está falando de um solo rochoso. Ele tinha aproximadamente 15 ou 20 centímetros de terra e embaixo dele era rocha que não podia ser vista. Então, não havia umidade ali naquele local e era impossível para essa semente penetrar, fincar as suas raízes. Não era possível para a semente ter raízes profundas. É uma vegetação que não consegue sobreviver por muito tempo. Ela até cria folhas verdes rapidamente, mas morre na mesma velocidade antes de chegar na maturidade. É um tipo de crescimento inútil para qualquer propósito rentável. É uma planta que está condenada à morte. No momento em que brota, já está condenada. Tem a vida muito curta. Esse ouvinte desse solo rochoso é o oposto do solo endurecido. Ele até parece receptivo, pois, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, diz o texto. Eles vão crer, eles vão acreditar no Evangelho durante um tempo. Durante algum tempo eles se deleitam em alguma emoção, algum sentimento de alívio. Eles ficam entusiasmados ou eufóricos
com a proclamação do Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, é óbvio. É claro que a alegria é o sentimento, é a reação ideal para quem recebe o Evangelho. Mas às vezes uma grande alegria vem acompanhada de uma falsa conversão. Eles ouvem o Evangelho e respondem de um jeito rápido e superficial. Eles têm uma crença de curto prazo que não é uma fé autêntica. O fruto ou a falta do fruto na vida dessas pessoas é que vai revelar a sua fé. Por exemplo, é aquele que dá o aleluia mais alto da igreja, o mais empolgado no louvor, que chora, que se quebranta, que acha tudo lindo, mas não resiste ao sofrimento, à dor, na primeira dificuldade, ele esmorece. Com o primeiro não de Deus, geralmente são as pessoas que falam, Deus não me ama, ou como disse o Marco Teles, é a geração analgésica, que não suporta dor. Para esses aqui, não é uma questão de se a fé deles vai falhar, mas é uma questão de quando a fé deles vai falhar. Sabe quando? No período da tentação, que todo crente passa. Durante a tentação, eles vão cair, vão tropeçar. Quando vem a tribulação, a perseguição, provas, tristeza, decepção, essa fé que não tem raiz, ela é assim, e não importa o tamanho da empolgação dessa gente, o envolvimento deles com a comunidade, os afazeres da igreja, essa pessoa, sem raízes, certamente vai desistir no caminho. O apóstolo Paulo nos diz como saber se uma pessoa foi realmente reconciliada com Deus. Lá em Colossenses 1:23, ele diz, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram. Que foi o segundo tipo de solo que o texto nos traz. O terceiro solo que Jesus nos apresenta é o solo entre os espinhos. Leia comigo, verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. A explicação, versos 18 e 19. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O solo entre espinhos representa o coração de um ouvinte mundano. Dessa vez, esse solo, ele foi arado, ele tem profundidade, a profundidade necessária, mas nele há também todo o tipo de impurezas. É um solo com ervas daninhas. Essas que crescem mais forte e mais rápido do que a boa semente. São as impurezas na terra que acabam germinando, são as preocupações e prazeres dessa vida que abafam, que matam o evangelho no coração. Os seus ouvidos ouvem o evangelho, até o recebem bem, parecem seguir no caminho da fé, mas o seu coração está cativo nas coisas da terra. Esse é uma pessoa apaixonada pelo mundo e obcecada pelos prazeres dessa vida, apegada demais aos valores passageiros desse mundo. São as pessoas que amam o prazer pecaminoso, as ambições terrenas, o dinheiro, o status e a diversão acima do evangelho. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago 1:8. Eles vivem em desacordo com o que Jesus ensinou quando disse, ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar um ou odiar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16:13. O foco, o objetivo desse ouvinte mundano é o amor ao dinheiro.
o engano das riquezas que sufocam a palavra que lhe foi semeada. Saiba que nada é mais inimigo da verdade e do evangelho do que o amor pelas riquezas e os prazeres desse mundo. No coração a semente do evangelho não dá fruto, porque ela não amadurece. 1 Timóteo 6, 9 e 10, Paulo diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentaram com muitos sofrimentos. Também o apóstolo João condenou esse foco do coração mundano quando ele disse em 1 João 2,15, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, João aqui não está falando da criação, das coisas criadas, da natureza. Ele está falando dos valores e vícios desse mundo. Porque no 16, ele continua o texto dizendo, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Perceba aqui que as riquezas materiais em si não são o problema, porque elas devem ser recebidas com ações de graças, como presentes graciosos das mãos de Deus, o Deus que é generoso em nos abençoar. O problema aqui é justamente amar mais os presentes do que aquele que os dá, ou dar mais valor aos benefícios palpáveis e passageiros do que as bênçãos espirituais. É disso que esse exemplo fala. Paulo disse também a Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Um exemplo do ouvinte mundano ou superficial do texto é justamente o jovem rico. Aquele que veio a Jesus em busca da vida eterna, mas que amava as coisas materiais. Diz o texto lá em Mateus 19, 21 e 22, Jesus disse para ele, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Até aqui, nós vemos 3 variedades de solos. Solos inférteis ou solos improdutivos, na verdade. E isso é justamente a descrição dos incrédulos. Nós vemos aqueles que inicialmente até demonstraram algum interesse, algum sinal de fé, mas nesses 3 exemplos, nenhum deles produziu fruto. Mas graças a Deus, que tem o 4º exemplo de solo, e é chamado no texto de Marcos como a terra boa. Veja comigo o verso 8. Marcos 4, verso 8. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E em um grão produziu outros 30, outros 60 e outro 100. Esse solo representa o ouvinte frutífero. O seu coração, então, é terra fértil, é um solo puro, sem ervas daninhas, com espaço ideal para o crescimento do trigo, é um solo que foi preparado. São os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. É o que diz
Lucas 8:15, nessa mesma passagem no Evangelho de Lucas. Fala de alguém que tem um coração tão bem preparado que quando recebe o Evangelho, recebe com entendimento verdadeiro e com uma fé autêntica. Uma fé que é revelada pela perseverança. Uma fé autêntica é revelada pela perseverança. Lá em João 8:31, disse Jesus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O texto nos fala que esse grão, um grão produziu 30, outros 60 e outros 100 por um. Isso está falando do retorno do investimento. Para cada um denário que esse semeador gastou para comprar sementes, ele ganhou de volta 100. Um denário, ele recebeu 100 de volta. É um lucro enorme, extraordinário, que é dado por Deus. Veja a explicação no verso 20 de Marcos 4, quando diz: os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por um, outros 60 por um e outros 100 por um. Então a terra boa são aqueles que ouvem e acolhem a semente. Esse verso aqui no original fala daqueles que ouvem atentamente e compreendem a palavra, se deleitam em receber a semente. Só Deus, nós sabemos que somente Deus pode transformar os corações. Desde o mais endurecido, só Deus pode transformar nossos corações. Só Ele pode preparar os corações para receberem a sua bendita palavra, e Ele faz isso por meio da regeneração e da santificação operada em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então todo aquele que crê é porque foi despertado pelo Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, ilumina suas mentes na verdade, Ele os purifica, Ele remove o coração de pedra e lhes dá um novo coração, Ele inscreve a verdade de Deus em seus corações, Ele derrama do amor de Deus nesses corações. Então, todo aquele que crê no Evangelho, depende totalmente da obra do Espírito Santo em seu coração. Depende para continuar amável, receptivo e fértil. Então, diante disso, o que devemos fazer? Eu e você precisamos permanecer totalmente dependentes do Espírito Santo na fé que nos foi concedida. Então, algumas implicações para as nossas vidas aqui, diante desse texto. Eu te digo, nunca esqueça que há 3 jeitos de ouvirmos a palavra de Deus sem proveito algum. Mas existe apenas uma maneira de ouvir a palavra do jeito certo. Tanto que Jesus fala, se você percebeu, 3 vezes a palavra ouçam nesse texto. Nos versos 3, no verso 9 e também no 20. Quando ele diz, Mateus 4:9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É curioso que é a mesma expressão que Jesus fala no Apocalipse para 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No verso 10, que segue o texto, leia comigo, diz, quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Os discípulos e os apóstolos fizeram perguntas para Jesus. E isso indica justamente aqueles que têm ouvido para ouvir. Eles acreditavam em Cristo e queriam aprender, queriam se aprofundar no conhecimento que Jesus lhes trazia. Aqueles que têm ouvidos para ouvir. Mas no 11, então, Jesus fala, Jesus lhes disse, a vós
é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora. Quando Jesus usa a palavra mistério, ele não está falando de nada místico, estranho, mas sim de algo que estava oculto e agora está sendo revelado, pois Jesus está prestes a revelar tudo o que estava coberto no Antigo Testamento por meio de tipologias, simbolismos e dicas proféticas. Ele está revelando as coisas do reino. Segura esse texto e abre comigo Mateus 13, do 13 ao 17, por favor. Mateus 13, do 13 ao 17. É a mesma passagem, né, escrita em outras palavras. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis, e vendo, vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês veem, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Então, diante dos apáticos e dos indiferentes, o evangelho continua oculto. Para eles é um mistério oculto para endurecimento dos seus corações. Mas para todos aqueles que perguntam e procuram compreender, que vão aos pés de Cristo, lhes será um mistério revelado para fé e salvação. Então, diante disso, eu te pergunto, como você tem ouvido ou dado ouvidos para a pregação do Evangelho, da palavra de Deus? Pare e pense, que tipo de solo é você? Você é como o caminho de terra batida? São como aqueles que estão às margens, que não querem se arrepender? Ou você é tipo o solo rochoso, sem profundidade, sem raízes, que é como os desistentes, só querem uma vida sem tribulação? Talvez você seja como o solo cheio de espinhos, indica aqueles que dedicam uma vida a ganhar dinheiro e ter o que há de melhor, possuir o que há de melhor nessa terra, nessa vida. Como está a semente que te foi semeada? Será que ela criou raízes? Ela está firmada em seu coração? Talvez você que me ouve pergunta, mas como, pastor? Como eu vou saber que tipo de solo eu sou? Se o seu coração é o caminho do lado, ou o solo rochoso, ou cheio de espinhos, de ervas daninhas. Ou talvez você seja o solo bom. Fala daqueles que atentamente dão ouvidos à palavra, que cultivam o evangelho em suas vidas e têm desejo de colocá-lo em prática. Também lá em Lucas 8,15, ele diz: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Mas qual é a evidência de que essas pessoas são de fato a boa terra? Como podemos saber? Quem são estes? Primeiro, eles são os que ouvem e recebem a semente com coração bom e reto, como acabamos de ler. Aqueles onde a semente lançada em boa terra sempre vai frutificar arrependimento, fé e santidade. Arrependimento, fé e santidade. 2, eles são os que dão fruto em abundância.
fruto não de homens, mas fruto do Espírito Santo. A saber, Gálatas 5, 22 e 23. Nessas pessoas é notável, é visto o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Acontece que quem vê e testifica e desfruta disso não é ele mesmo, são aqueles que o cercam e percebem o fruto do Espírito em suas vidas. A família, a igreja, colegas de trabalho, pessoas que percebem o fruto do Espírito na vida dele. E por último, são aqueles que na semelhança do semeador celeste tornam-se também semeadores do Evangelho do Reino de Deus. E como disse Dr. Stephen J. Lawson, sua maior alegria é conhecer a Jesus Cristo e a segunda alegria é torná-lo conhecido. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu peço que você curve a sua fronte aí na sua casa. Você que nos assiste, você que nos ouve. Feche seus olhos, por favor, e ore comigo. Pai Santo e amado, nós nos sujeitamos à Tua bendita, viva e eficaz palavra. Pai, essa boa semente que temos recebido, alguns há tanto tempo, outros mais recentemente. Obrigado, Senhor, porque Tu és rico em misericórdias e em Ti encontramos paz, encontramos perdão dos nossos pecados. Pai, em nosso meio, aqueles que são como solo rochoso, o solo no caminho, que são como a passagem ao lado, que são como uma calçada, um asfalto de corações impenetráveis. Tem misericórdia desses, Pai. Só Tu tens poder para quebrantar esses corações. Só Tu tens o poder infinito a ponto de quebrar o mais rígido dos diamantes dessa terra. Quebranta-lhes, Senhor, para que eles vejam o Cristo em sua glória. Pai, que eles venham estar contritos diante do Senhor e se arrependam da sua religiosidade. Deus, aqueles que estão em nosso meio como o solo rochoso, Pai, que rapidamente respondem ao chamado do Evangelho numa forma empolgada, entusiasta, Pai, mas logo eles, na primeira onda, na primeira tribulação e dificuldade, eles desistem da fé no caminho. Tem misericórdia desses, Pai. Tem misericórdia desses. Pai, ajuda-lhes, Senhor Deus, a permanecer firmes no caminho e que a raiz da boa semente do Evangelho venha romper ao solo, Pai, a ponto de vermos os seus pés firmados na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Que eles entendam, Pai, que a dor e o sofrimento faz parte do ministério de Cristo Jesus e do chamado de todo cristão. Sobre aqueles, Paizinho, que são como solo espinhoso, cheio de ervas daninhas, Senhor Deus, que dão mais importância para as riquezas dessa vida, para as coisas que o dinheiro pode comprar, Senhor Deus, e tem virado as costas para Ti, que é o Deus rico em misericórdias. Pai, derrama, te pedimos, dessa Tua superabundante graça e misericórdia sobre a vida deles. Tira-lhes as escamas dos olhos e o véu dos corações, para que eles vejam que não há riqueza maior do que receber de Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados, que não há preço mais alto do que o sangue do Cordeiro que pagou a nossa dívida, que cancelou nossa dívida de pecado naquela cruz. Que eles tenham prazer maior em Cristo, Pai, na cruz manchada de sangue, no túmulo vazio, e que a expectativa deles esteja no porvir e em nada mais dessa vida, Pai, que passa como a neblina. E sobre aqueles, Pai, em nosso meio, que são como a boa terra, se somos alguma coisa, é porque o Senhor que opera tudo em todos,
é pelo agir do Santo Espírito em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a nos mantermos firmes e fiéis na proclamação do Evangelho, Pai, não somente como ouvintes, mas como praticantes da Tua bendita palavra em todo o tempo, diante de qualquer circunstância e para todos que passam por nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Santo Espírito esteja com todos nós durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém.